Bruyne hoje é um dos melhores jogadores do mundo, correto? E com isso é tranquilo pensarmos que ele deve levar uma vida de rei. E isso é parcialmente verdade. Mas o que ninguém sabe é que o meia belga tem uma das trajetórias mais difíceis e emocionantes que jamais veremos na história desse esporte. Ser abandonado quando criança, ele ainda sentiu o amargo sabor de ver uma mulher a qual ele era apaixonado trair ele com um amigo e companheiro de seleção. Tudo o que aconteceu ao longo do seu caminho torna o notável sucesso do jogador ainda mais impressionante. É por isso que hoje vamos ver como De Bruyne foi de uma criança abandonada a um grande craque do futebol mundial. Eu, do Kevin De Bruyne, que conhecemos hoje, um dos maiores meio-campistas dessa geração, nasceu na região de Drohen, na Bélgica, e foi lá que ingressou no KVV Drohen, clube local que foi o primeiro time do KDB. Porém, o clube não levava as categorias de base tão a sério assim. Era uma espécie de escolinha. Só que os planos do pequeno Kevin não era simplesmente se divertir. Então, em um dia normal de treino, ele disse na cara de seu treinador, que já não tinha uma relação muito boa com ele, que iria pro Ghent, pois os treinos lá eram melhores. Ele arrumou suas coisas e foi pro novo clube, achando que lá seria tudo às mil maravilhas. Mas seu comportamento era meio estranho. Tão novo e com uma personalidade tão forte, muito quieto e ambicioso por jogar cada vez melhor. Isso acabou assustando seus companheiros, que eram apenas garotos comuns querendo jogar bola e se divertir. Um de seus treinadores contou que na época De Bruyne estava tão irritado por ser menor que os outros que ficou segurando na trave com os braços estendidos para tentar esticar até ficar de noite. Não deu ouvidos quando o técnico disse que isso não adiantaria de nada. E naquele momento ele viu o quão teimoso era aquele garoto e que hoje vê o quanto aquela personalidade forte contribuiu para o jogador que o belga se tornou. Kevin estava desempenhando bem e logo a fama de que uma joia estava crescendo ali rodou o país. E o Racing Club Genk se interessou pelo garoto. Só que para jogar para ele, De Bruyne teria que atravessar o país e sozinho, já que seus pais não poderiam acompanhá-lo, pois perderiam seus empregos. Então, ao invés de morar nas instalações do clube, os diretores preferiam arrumar uma espécie de família adotiva para os atletas. Algo muito comum que acontece com quem faz intercâmbio. E foi aí que aconteceu o que seria a primeira grande mágoa na vida do jogador. De Bruyne e mais 2 jogadores foram morar com essa nova família, que os acolheu e tratou realmente bem. E depois de ter passado um ano difícil no outro clube, agora o KDB estava realmente se sentindo bem e acolhido. Ele estava tirando notas boas no colégio, indo muito bem no futebol e sem problemas com brigas ou com o treinador. A temporada então chegou ao fim. Ele se despediu com um abraço da família que passou o ano todo junto, e eles disseram que esperavam ele no próximo ano quando as férias acabassem. De Bruyne estava se sentindo amado, só que quando chegou em sua cidade natal, recebeu uma ligação que trouxeram palavras que se tornaram verdadeiras cicatrizes na sua vida. Sua mãe lhe deu o recado. Sua família adotiva ligou e não querem mais você lá. Que você é estranho, fica muito quieto e não conseguem conversar e interagir com você. Eles disseram que é difícil conviver com você. Eles não entendiam que o De Bruyne só queria focar no futebol e não causar mais transtornos. Quando ouviu isso, ele saiu correndo com uma bola debaixo dos braços e ficou chutando por horas, com essas palavras matutando na sua cabeça. É difícil conviver com você. A sensação de ser traído por pessoas que você gostava, de tentar fazer tudo certo e ferrar com tudo, consumia ele. E o clube começou a tratá-lo como um problema. E não iriam pagar outra família para cuidar do Kevin. Ele agora iria para uma pensão. Só que dessa vez o negócio foi barra pesada. Era uma pensão para garotos que causam problemas. Ele quase não suportou, mas sua mente só pensava em uma coisa, e foi esse o combustível que fez ele continuar. Em 2 meses eu vou estar no time principal e nunca mais vou passar por isso. Tudo vai ficar bem. Ele repetia essa frase todo momento na sua cabeça. Até então, ele só estava atuando pela equipe B do Genk. O próprio De Bruyne chegou a dizer que lembra qual foi o momento exato em que tudo mudou, quando ele parou de ser um ninguém, como ele mesmo disse. Foi em uma sexta-feira à noite, quando fui convocado para ser reserva do time principal. Quando entrei, parecia um maluco. Cada gol era como se alimentasse um dragão dentro de mim. Cada gol era para esmagar as palavras que eles falaram para mim. Em 45 minutos, ele fez 5 gols. Inacreditável para um garoto que não tinha nem completado 18 anos. Ele foi imediatamente transferido para o primeiro time e dali não saiu mais. E depois de algum tempo ele se firmar no time principal, sua família adotiva tentou o contato novamente, dizendo que tudo não tinha passado de um mal entendido e que ele poderia passar os fins de semana, ou até mesmo morar lá se ele quisesse. De Bruyne nem esperou eles terminarem a fala e respondeu: depois de fazerem eu passar pelo pior momento da minha vida, de me deixarem sozinho, agora que eu tenho um contrato com o time principal, vocês me querem de volta. Então deu as costas e saiu. Hoje ele mesmo confessa que é grato a eles e que nessa situação só contribuiu para moldar o seu caráter e tornar o homem e jogador que ele é hoje. E de fato foi o combustível. Depois dali, ele levou o Genk a mais um título nacional na Bélgica. Sua personalidade forte acabou comprometendo a relação com seus companheiros. KDB chegou a confrontar com 19 anos o principal jogador do
Genk. Ele e Yaniv Bardar. Em 2012, após atuações horríveis do time, dizendo em uma coletiva de imprensa que tinha vergonha da vontade dos jogadores e que quem não estivesse afim poderia pedir para sair. Logo depois, veio sua primeira convocação para a seleção belga, que foi notória, impressionou a todos. E até o zagueirão, Vincent Kompany, chegou a dizer que no vestiário todos os atletas estavam tipo, esse cara tem 19 anos e já é o nosso principal jogador. O moleque estava destruindo. Chamou então a atenção do scout do Chelsea, que via o belga como a peça ideal para substituir Frank Lampard. Só que ali, mais uma cicatriz ficaria marcada na história de De Bruyne. E se dizem que a confiança é uma mulher ingrata, ele descobriu uma traição vindo de sua mulher, alguém quem ele mais confiava, com seu amigo de infância e também companheiro da seleção, Thibaut Courtois. E ela nem tentou disfarçar o que fez. E quando a polêmica veio à tona na mídia, ela deu a declaração de que em uma noite com o Courtois, teve o que não teve em 3 anos com o KDB. Pesado demais ouvir algo assim, né? Esse ano foi um verdadeiro desastre. Ele não conseguiu engrenar, o Mourinho não deu vida fácil para ele, na verdade fez um jogo duro com o jogador. Parece que na verdade ele nunca teve uma boa relação com os treinadores que trabalhou junto. E depois de meia temporada, uma assistência e 0 gols, ele partiu para a Bundesliga, jogar pelo Werder Bremen e depois pelo Wolfsburg, onde mais uma vez, usando a raiva como seu combustível, ele atingiu um novo patamar no seu futebol. Ficou campeão da Copa da Alemanha e levou o Wolfsburg ao 2º lugar da Liga, ficando somente atrás do Bayern de Munique. E com atuações de encher os olhos, tanto na Bundesliga quanto pela seleção, em 2015 entrou no radar do ambicioso projeto do City e chegou ao time de Manchester custando algo em torno de 70 milhões de euros, se tornando o belga mais caro da história. E logo depois, chegou o Guardiola, um treinador que jamais dificultou o caminho do KDB. Muito pelo contrário, Guardiola disse a ele que poderia estar facilmente entre os melhores do mundo e quem sabe até ganhar a desejada bola de ouro. E desde então, o jogador se tornou um cometa. Não sai do top 10 de melhores do mundo toda a temporada e apenas detalhes o separam de estar entre os 3. Levou o City até a final da Champions League, que ficou do quase pro Chelsea, e ano passado sagrou o Manchester City mais uma vez campeão da liga mais disputada do mundo. Ao todo, já são 12 títulos pelos Citizens e na próxima temporada promete muito mais. O cara foi de uma criança rejeitada por uma família que ele gostava a jogador profissional, de traído pela esposa a um dos maiores do mundo. Sem dúvidas, De Bruyne marcou seu nome por todos os lugares onde passou. E hoje ele vive com sua esposa, Michelle Lacroix, a qual ele diz que deve tudo e que sem ela jamais seria quem ele é hoje. Ver por tudo que ele passou só me faz admirar ainda mais o jogador que é. E você, já usou a raiva como combustível para alguma coisa? E o que achou dessa história do De Bruyne? Deixa aí nos comentários que eu quero saber. Se você